Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma reunião pública da FABEM, Fraternidade Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Com muita alegria que estamos aqui novamente, sabemos que estamos passando por muitas atribulações, todos nós, mas estamos todo sábado firmes e fortes, unidos em oração e em estudo também. Eu gostaria de pedir a todos que observassem as suas câmeras. Quanto aos microfones, a gente consegue ter controle sobre eles. Então, quando alguém, porventura, esquece o microfone aberto, a gente consegue fechar daqui. Mas nessa plataforma, a gente não consegue fechar a câmera. Então, que todo mundo, de vez em quando, dê uma olhadinha, dê um toque, veja se sua câmera está desligada, por favor. E peço também que quem tenha vontade de deixar sua água já preparada, porque após a palestra temos o passe, e após o passe temos a irradiação aos doentes. Então, quem quiser já pode deixar o seu copo de água, a sua garrafa de água. Bom, iniciando a nossa reunião, eu vou pedir a Amanda para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Boa tarde, Amanda. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existira na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já sabemos da Boa Nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada, e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Para a nossa prece inicial, eu pediria a Heloísa. Boa tarde a todos, me ouvem? Sim. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre e modelo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos unidos em pensamentos e vibrações. A Ti, Jesus, rogamos a serenidade
para seguir nossa jornada aqui na Terra. A Ti rogamos saúde e proteção, que possamos saber agir diante das dificuldades que passamos todos os dias, que possamos saber calar diante das provações. Ilumina-nos, Senhor, que na tarde de hoje possamos mais uma vez aproveitar os ensinamentos para recarregar nossa esperança e fortalecer a nossa fé. Que os bons espíritos possam orientar e intuir nossa palestrante. Que assim seja. Que assim seja. Bom, na tarde de hoje, nós temos conosco a doutora Tassiana Lima. Doutora Tassiana Lima, ela faz parte da AMES, Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. E hoje a doutora Tassiana vai trazer uma palestra para nós que vai, com certeza, ajudar a todos nós. Nós estamos precisando dessa palestra, Construindo Nossa Saúde Mental. Doutora Tassiana, seja muito bem-vinda e passo a palavra. Tá certo. Muito obrigada, Fátima. Boa tarde a todos que nos ouvem, aos internautas. É uma alegria ter o convite de vocês para estarmos partilhando algumas reflexões sobre um tema que, com a pandemia, se fez mais importante ainda, que é a nossa atenção voltada para a saúde mental. Então, eu vou estar trazendo algumas reflexões, partilhando alguns slides com vocês, para a gente conduzir, então, as nossas reflexões. E essa imagem, ela é bem simbólica, porque a nossa saúde integral, então a nossa saúde mental também, ela é uma construção permanente durante toda a nossa encarnação. Então a gente vai trazer alguns pontos para a gente refletir, porque já há algum tempo a ciência tem um novo olhar sobre a saúde mental. Antes, quando se falava em saúde, só se pensava em saúde física. E hoje nós sabemos que a saúde mental é muito mais do que a ausência de transtornos mentais e de que ela é uma parte essencial da nossa saúde. Na verdade, não existe saúde do indivíduo se ele não tem saúde mental. Embora ele possa não ter problemas, agravos de saúde física, se a gente não está bem, nós não ficamos bem como um todo. E a gente sabe que a nossa saúde mental, ela é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos, ambientais e espirituais. Mas eu estou trazendo o que a Organização Mundial de Saúde coloca. Então, embora ela considere a espiritualidade algo essencial na construção da nossa saúde mental, já há algum tempo, a gente vai falar disso mais para frente, ela não entende os determinantes espirituais nessa constituição da nossa saúde. E como a saúde mental vem sendo, então, alvo de muito interesse e de muitas pesquisas, já há algum tempo vêm sendo pensadas no mundo inteiro estratégias e intervenções de saúde pública em todos os níveis, não só na saúde, mas na assistência social e na educação, para promover a nossa saúde mental. Então, a gente sabe de alguns fatores que vão interferir no adoecimento ou no fortalecimento dessa saúde. A questão de pobreza, de falta de recursos, é um fator de vulnerabilidade
para a nossa saúde mental. O gênero interfere, né? Ser do gênero masculino ou ser do gênero feminino. A gente ouve muito falar, essa semana ainda foi o Dia Internacional da Mulher, então a mulher precisa ter um dia para tentar conquistar um espaço, uma igualdade de direitos. A idade interfere na nossa saúde mental, né? Fatores ambientais, fatores externos interferem na nossa saúde física e na nossa saúde mental, fatores familiares, doenças físicas graves, situações de conflitos e desastres como guerra, agora a própria pandemia, não um desastre, mas uma situação pandêmica do mundo vem também intervindo na saúde mental de todos nós, fatores genéticos que nós trazemos na nossa bagagem e os fatores espirituais. Então, é uma reunião de todos esses aspectos que vão promover uma boa saúde mental. Então, a gente parte de um princípio holístico, como Pierre Weil nos traz na sua obra O Espírito na Saúde, de que a saúde verdadeira é um estado no qual se leva em consideração que tudo depende de tudo. Então, nós sabemos que a saúde reflete a saúde do espírito. E a concepção holística entende também, não necessariamente enquanto espírito, mas dessa transcendência de que tudo está interligado, tudo é interdependente e vai refletir na construção da nossa saúde como um todo. Então, ainda a Organização Mundial de Saúde define como saúde mental. O que é saúde mental? Então, não é só ausência de doença. O que é essa saúde, então? É um estado de bem-estar no qual a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida. Então, saúde mental não é não ter dificuldades, problemas fazem parte da nossa existência. Mas, apesar dela conseguir enfrentar as dificuldades, a pessoa tem ciência. Então, parte-se do pressuposto do autoconhecimento, das suas habilidades, dos recursos, do que ela tem de potencial e também das suas dificuldades. E a pessoa consegue, a despeito das dificuldades, dos desafios da vida, trabalhar de uma forma produtiva e contribuir dessa maneira com a sua comunidade. Então, é assim que a Organização Mundial de Saúde define saúde mental. Então, é um estado de bem-estar em que nós sabemos dos nossos recursos internos e a gente consegue, com esses recursos, enfrentar as dificuldades da vida, trabalhando, não necessariamente de forma com uma remuneração financeira, mas atuando, contribuindo na nossa comunidade. Por outro lado, também a Organização Mundial de Saúde vai, então, determinar alguns fatores que podem prejudicar a saúde mental. Entre eles estão rápidas mudanças sociais, condições de trabalho. Hoje a gente sabe o quanto o trabalho pode adoecer ou ser gratificante, situações de discriminação de gênero, uma situação de exclusão social, um estilo de vida não saudável em que a pessoa não tenha acesso às condições mínimas de vida, pessoas que vivem sob ameaça de violência, todas as formas de violência, não só violência entendida como criminalidade, mas violência no seu sentido amplo, nas relações interpessoais, sem risco de violência doméstica ou de violência psicológica, a pessoa não estar tendo uma situação de adoecimento físico grave, nem violação de direitos, que seriam fatores que levariam também a adoecimento mental.
Além disso, a Organização Mundial de Saúde, e isso é o mais conhecido, né, vai dizer que são facilitadores da nossa saúde mental, os aspectos psicológicos que nós trazemos. E assim como facilitadores os recursos, também vai apontar que existem determinados traços psicológicos e de personalidade que podem tornar as pessoas mais vulneráveis ao adoecimento mental. E por último, ela coloca, e é assim que a Organização Mundial de Saúde coloca, as causas biológicas, e aí se inclui os fatores genéticos que contribuem para os desequilíbrios químicos no cérebro que estão presentes em quase todos os quadros graves de adoecimento mental. E a Organização Mundial de Saúde vem definindo, então, esses fatores para pensar na promoção à saúde. Porque, então, já há algum tempo, esse era um grande debate dentro da psicologia, se era possível prevenir adoecimento mental. E hoje, né, por exemplo, há 30 anos atrás, essa era uma dúvida. Na época que eu estava na faculdade, era uma dúvida. E hoje é uma certeza. A gente sabe que é possível construir fatores que promovam a saúde mental. Então, é possível tentar prevenir o adoecimento mental. E voltando a atenção para isso, desde 1993, a Organização Mundial de Saúde já publicou diretrizes que os governos dos países deveriam adotar em todas as suas instâncias para favorecer a construção de uma boa saúde mental. E ela vem observando, né, o mundo inteiro, cientistas, que com as transformações sociais que o mundo vem sofrendo, as crianças e os adolescentes das últimas décadas, principalmente a partir da década de 90, elas vinham construindo uma estrutura psíquica muito vulnerável. Não estavam com recursos internos suficientemente capazes para enfrentar os desafios e as pressões do mundo contemporâneo, porque a gente vem assistindo um aumento muito grande de transtornos mentais entre crianças e adolescentes. Crianças com ideação suicida em adolescentes, transtornos que levam à automutilação, transtornos variados. Então, a Organização Mundial de Saúde vem há muito tempo, desde 97, construindo um quadro do que ela chamou de habilidades para a vida. E ela divulgou, então, esse documento, convidando todos os governos a trabalharem a nível educacional, nas escolas e nas famílias, essas habilidades importantes que, então, são fatores de proteção para a saúde mental. Com qual propósito? Para reduzir comportamentos de risco e aumentar o cuidado das pessoas, chamando atenção para a importância da saúde física e mental. Essas habilidades para a vida, então, seriam habilidades trabalhadas nos espaços escolares desde a primeira infância até as universidades. E o que é muito importante a gente frisar é que essas habilidades, eu vou listá-las daqui a pouco, são todos recursos que nós podemos desenvolver. Então, às vezes, a gente não tem uma autoestima muito alta e a gente acha que não tem o que fazer, e hoje a ciência comprova que nós temos muito a trabalhar e a desenvolver, que todas as habilidades podem ser desenvolvidas. Então, hoje, o próprio MEC, ele adota, e nas escolas, a nível do ensino médio, do ensino fundamental, a nível privado também, o desenvolvimento das chamadas competências socioemocionais. Quais são essas competências, então, que precisariam ser trabalhadas para favorecer uma boa saúde mental? Então, dividiu em 3 grandes blocos: habilidades emocionais, que estariam, então, quais habilidades seriam importantes ser desenvolvidas? A empatia,
a capacidade de se colocar no lugar do outro e aí levando a um desenvolvimento da solidariedade e do cuidado um com o outro, a capacidade de gerenciar emoções e sentimentos, a capacidade de gerenciar tensões e estresse, a nível das habilidades sociais, a capacidade de termos uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, onde as pessoas possam se colocar, se posicionarem, dizerem do que querem de uma forma não violenta, a habilidade de desenvolver relações interpessoais satisfatórias. Às vezes é uma grande dificuldade que os adolescentes têm, principalmente quando estão voltados muito para o mundo virtual. Eles têm grandes dificuldades em desenvolver relações interpessoais, a capacidade de gerenciar os problemas e a nível de habilidades cognitivas. E eu aqui fico numa dúvida, porque eu colocaria autoconhecimento dentro de habilidades emocionais, mas eu estou trazendo o que a Organização Mundial de Saúde coloca. Então, ela coloca o primeiro item, autoconhecimento, dentro de habilidades cognitivas. Então, a necessidade das pessoas se conhecerem, se entenderem, né? Elas terem capacidades para tomar decisão a partir desse autoconhecimento, desenvolverem tanto o pensamento crítico quanto o pensamento criativo. Então, se vocês acham que vocês não têm uma dessas habilidades muito desenvolvidas, a boa notícia é que todas elas podem ser trabalhadas, o que está em consonância com o que a doutrina nos coloca, que nós somos seres, espíritos em processo evolutivo. Então, todos nós vamos desenvolver, e é muito importante que a gente conheça os recursos que a gente tem mais desenvolvido e os recursos que são mais frágeis para a gente investir no desenvolvimento desses recursos, então, porque eles são fatores básicos na construção da nossa saúde mental. Então, o primeiro fator de proteção para a nossa saúde mental é a nossa capacidade de autoestima, porque a gente não vive dentro de uma bolha, igual essa moça está. Então, termos uma condição de cuidarmos de nós mesmos é essencial. A capacidade, né, de enfrentar pressões, então, de lidar com a ansiedade. A nossa capacidade de tolerar frustrações, que é uma outra dificuldade que a gente observa nos nossos jovens, o quanto eles não conseguem tolerar frustrações e dificuldades e entram em conflitos muito grandes, não só os jovens, né? As pessoas de uma forma geral, e a capacidade de lidar com as pressões dos grupos para que a própria pessoa possa tomar as suas decisões e não ser levados por modismos ou porque outras pessoas pensam que deveriam agir dessa ou daquela maneira. Então, a gente vê que a nossa saúde mental, e hoje a psicologia, ela é muito rica em experiências, partindo das experiências intraútero, quando a nossa vida psíquica se inicia, então, das experiências que são vividas aí na nossa primeira infância, onde as bases da nossa personalidade são assentadas até os 7 anos de vida, que é exatamente quando se consuma também o projeto da reencarnação, o processo reencarnatório. Então, esses 7 primeiros anos, as bases da personalidade estão assentadas e é muito importante o cuidado adequado familiar, não importa o arranjo familiar que se tenha nessa fase da primeira infância. Então, pensar em saúde mental é pensar num equilíbrio, numa harmonia entre o nosso corpo, o nosso psiquismo, sabendo que somos um espírito que comanda todo esse processo. E o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas estão
dessa forma, bonitinhas, a gente olhando por fora, tudo bonitinha, mas por dentro elas estão explodindo, né? Não só nesse momento da pandemia, mas isso mais ainda, as pessoas estão no estado de exaustão, de cansaço, com muitos questionamentos e conflitos que a pandemia vem trazendo. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para cuidar da nossa saúde mental. Porque algum nível de sofrimento psíquico todos nós vamos vivenciar, mas a gente precisa cuidar para que esses sofrimentos não se transformem em transtornos mentais, que não vai ser o tema do nosso estudo de hoje, que é o contrário, como evitar chegarmos aos transtornos mentais, que são diversas condições que vão afetar a nossa mente e vão interferir em todo o nosso ser, nas nossas funções pessoais. Então, cada vez é maior o número dos transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, distúrbios alimentares, compulsões, fobias, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a incidência de transtornos mentais já vinha aumentando e aumentou mais ainda com a pandemia, pela questão do isolamento, pela questão do medo, por diversos fatores, mas os transtornos mentais podem afetar qualquer um de nós, em qualquer idade. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso ser na sua integralidade para tentar prevenir esses transtornos mentais. Então, a gente observa que na raiz, hoje, desse sofrimento psíquico, existe um grande vazio. Nós passávamos por um momento de crise na esperança. As pessoas muito desesperançadas e com um vazio existencial muito grande, uma falta de sentido muito grande, levando a vários quadros de sintomas que vão ser os transtornos mentais desenvolvidos. Então, a gente observa que a nível sociológico, muitas pessoas vinham vivendo uma existência morta, sem sentido, sem razão, né? Uma grande crise de vazio existencial. A nossa irmã Joana de Ângeles, a mentora Joana de Ângeles, naquele livro Conflitos Existenciais, é fantástico para tratar da questão do vazio existencial. Eu indico vocês a lerem Conflitos Existenciais. Então, a gente vê que a felicidade é a meta de todos nós. E com certeza a espiritualidade nos diz, né, que vai ser o nosso destino. Só que a gente vem confundindo felicidade com prazer. Então as pessoas vêm buscando prazer no mundo material, achando que dessa forma vão ser felizes. E o resultado é um grande vazio. Porque a lógica da nossa sociedade de consumo na contemporaneidade é de que adquirindo, incorporando coisas de fora, você vai ser feliz. Então, existe uma pressão de que você precisa comprar uma roupa nova, um carro novo, fazer tal viagem, fazer tal curso, ir agregando externamente, consumindo, e que aí você vai ter feliz. Mas o que a gente vem observando é que essas propostas imediatas de prazer, na verdade, elas não preenchem plenamente o ser, mas para muitas pessoas parece ser a meta da existência. Então, muitas pessoas acham que vão resolver as coisas saindo para o shopping para poder comprar, fazendo uma viagem. E o que a gente observa, por exemplo, nesse período da pandemia, em que muitas dessas atividades tiveram uma restrição e muitas dessas atividades também não estão podendo ser vivenciadas, é que nessa
nesse movimento forçado das pessoas estarem em contato com elas mesmas, muitos desses conflitos que estavam por baixo do tapete estão eclodindo, e daí o aumento dos transtornos mentais também. Então, a lógica do nosso mundo de consumo é esse. Você é como se fosse um indivíduo mercadoria, aonde você vai buscar a felicidade fora de você, né? Então, cada vez as pessoas mais individualizadas, mais isoladas, tentando buscar no consumo essa satisfação, encontrar essa felicidade. Mas elas compram, têm um prazer imediato e depois o vazio continua. Então, volta-se a esse círculo vicioso de infelicidade e frustração que leva a uma ideia de que se eu consumir aquela outra coisa, aquela bolsa, eu vou ficar feliz, ou aquela roupa, ou se eu fizer aquela viagem, ou se eu comprar aquele carro, eu vou ficar feliz. E vai virando um círculo vicioso, aonde as pessoas vêm no nível de vazio existencial muito grande. Então, nós estamos, mais do que nunca, num novo tempo. Um tempo de tirar os véus e de olharmos para quem de fato nós somos. Quem somos nós? Nós somos espíritos. Mas nós não somos espíritos só aqui na palestra. Nós somos espíritos a vida toda. Mas muitas vezes isso é tão interessante. Eu observo que as pessoas se sentem espíritos quando elas estão no estudo, quando elas estão na palestra, mas parece que saía da casa espírita e hoje a gente nem está podendo estar lá, né, presencialmente. Então, saindo das reuniões, saindo das atividades, é como se isso não tivesse muito internalizado ainda, essa noção das implicações do que é ser espírito. Porque se a gente tivesse, a pergunta essencial seria essa: para que nós reencarnamos? Eu sei que todos vocês sabem essa resposta de cor que está na obra do Livro dos Espíritos. Reencarnamos para evoluir. Mas como é que esse processo vai se dar? Essa sua atual encarnação, você vem se perguntando qual o seu papel nessa atual encarnação, nesta vida encarnada? Qual o seu papel nesse mundo em que a transição planetária se materializou de vez? Porque é muito interessante, e aí tem essa charge do Espiritinhas que eu acho ótimo. Ela é antiga, e aí tem um espírito aqui brigando, né, com seu mentor no plano espiritual, como que ele ia ter que reencarnar. Ele fez muita caridade, reformou as salas do centro, da creche, até deu aulas de evangelização. E nós temos muitas obras espíritas falando dos espíritas que estão no mundo espiritual, que vivem essa mesma frustração. E aí o mentor diz a ele: o principal ele não reformou. E aí ele vai perguntar o que era a sua própria alma, que era o seu próprio ser. Então, o quanto nós temos voltado a nossa atenção para a nossa reforma íntima? Porque falar de reforma íntima é falar da construção da nossa saúde mental. Então, todos nós temos mais uma bendita oportunidade ao estarmos aqui nesse momento de trabalharmos a nossa evolução, e trabalhar para construir os fatores de saúde mental é trabalhar a nossa evolução. O quanto nós temos ou não aproveitado essa oportunidade, aí é uma pergunta que cada um vai poder responder. Porque, sem dúvida nenhuma, Emmanuel nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós não estamos reencarnados aqui nesse momento por engano. Nós estamos reencarnados aqui nesse momento não só como trabalhadores de última hora, como uma bendita oportunidade de trabalharmos a nossa evolução, mas colhendo e ao mesmo tempo plantando
o nosso futuro. Então, Kardec, os espíritos vão dizer para Kardec no Livro dos Espíritas que o homem é, na maioria das vezes, artífice da sua própria infelicidade. Como assim, né? E aí os espíritos continuam explicando. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, ao praticarmos a lei de Deus, a lei maior, que é a lei de amor, nós estamos construindo a nossa felicidade. Nós estamos construindo a nossa saúde mental, que é essa sensação de bem-estar. E os espíritos vão mais adiante. No Livro dos Espíritos, na introdução, eles vão dizer assim: o espiritismo é um preventivo contra a loucura. Naquela época, né, os transtornos mentais eram chamados de loucura. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que os preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Aí, eu volto lá atrás no que eu falei, se nós temos de fato consciência de que nós somos espíritos. Porque quantos de nós, diante das tribulações, de fato temos a consciência não só racional do discurso, mas ligando cognição com sentimento, né, de que essas tribulações são provas úteis ao nosso crescimento, à nossa evolução. E ao termos consciência disso, o quanto de resignação nós temos conseguido construir diante dos desafios e desse grande momento de desafio que a gente tem vivido. Então, é nesse aspecto que eu chamo a atenção da importância de que o nosso estudo não fique só no campo cognitivo, de que ele, de fato, seja interiorizado, que a gente tenha esse olhar capaz de ir além, que a doutrina nos traz, que consegue ver para além das nuvens. Então, por baixo da tempestade, igual aquela que caiu domingo, acima das nuvens, tinha um céu cheio de estrelas, porque já foi de tardinha e de noite. Então, tem lá um sol que nunca vai morrer. Então, ainda no Evangelho, os Espíritos vão nos dizer que a calma e a resignação, auridas no entendimento do que é a vida terrestre e a confiança no futuro, vão dar ao espírito uma serenidade que é o melhor preventivo contra a loucura. E diz ainda: aquele que está certo que só é desventurado por um dia e que dias melhores hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Nós sabemos que não é tão fácil assim. E, consequentemente, de uma coragem moral. Porque o grande sofrimento é quando nós achamos que não vão ter fim as nossas dificuldades. Mas na medida que nós sabemos que tudo é transitório e tudo tem uma razão de ser e que tudo é oportunidade de aprendizagem, de fato, não só de teoria, essa coragem moral vai estar presente e vai ser um fator fundamental para a construção da nossa saúde mental. Então, falar de saúde mental e de construção é, na verdade, pensar sobre a nossa vida e qual vida a gente vem tendo. E aí a gente pode parar para pensar quais caminhos nós vínhamos percorrendo até, por exemplo, a pandemia do Covid. Como que estava o nosso mundo?
desastres ambientais anunciados, uma desigualdade econômica, situação de fome, de miséria, de desemprego, de violência, de corrupção, de isolamento, que muitas pessoas já viviam pela questão da individuação das pessoas, do individualismo, melhor dizendo, e numa correria sem fim. A gente não tinha tempo para fazer nada. E aí veio o Covid e nos obrigou a parar. É como se tivesse materializado aquilo que na doutrina a gente já falava há muitos anos, da transição planetária. E aí, num primeiro momento, o mundo parou. Depois, o mundo voltou novamente a funcionar, e muitas pessoas estão assim hoje, como se não houvesse a pandemia. Então, o que tem significado esse momento para cada um de nós? Fazendo um ano que a gente está convivendo com o Covid, hoje nós já temos a esperança da vacina, que vai chegar para todos, gradualmente vai, mas com perdas muito grandes em todos os sentidos e mudanças na nossa vida. E principalmente com a nova cepa. Não sei se vocês leram a obra do Manuel Filomeno de Miranda, né? No Rumo do Mundo de Regeneração, ele dizia que a pandemia tinha uma duração programada de 2 anos, mas que dependeriam das pessoas. Então, sem olhar para o outro, sem julgar o outro, olhando para você, se depender de você, quanto tempo essa pandemia vai durar? E aí, quais emoções você tem vivido ao longo de todo esse período? Como que você tem se sentido? Desamparado? Sem perspectiva? Sem saber o que vai ser no futuro? Muito ansioso, muito preocupado, muito angustiado? Muito inseguro, com muito medo, com experiências meio de perseguição, como se nada mais fosse dar certo, se sentindo culpado ou se sentindo desconfortável, com níveis de estresse muito alto, desenvolvendo sintomas como insônia, fazendo de conta que está tudo bem e por dentro está tudo mal, ou não olhando para nada, fazendo de conta indiferente ao que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, olhando fragmentos da realidade sem ver o todo. Você tem se sentido muito solitário, muito isolado, né? Você tem feito de conta, igual avestruz, colocado a cabeça no buraco e não olhando para a realidade à nossa volta. Você tem vivido essa oportunidade como um deserto, como uma oportunidade de voltar a tua atenção para dentro e cuidar de você. Então, muitas são as respostas para como você está vivendo. Mas aí é muito importante, quando a gente fala da nossa saúde mental, da nossa habilidade, lembrar lá das competências socioemocionais, da nossa habilidade em administrar as nossas emoções e os sentimentos, interligando então razão e emoção, usando o que é chamado de inteligência emocional. Então, como você tem lidado, não importa qual emoção, brigado contra elas, não aceitando que elas existam, ou tem tentado se isolar para se defender delas, como que vivendo numa bolha, né? Você tem se sentido perseguido e tem tentado correr dessas emoções, ou você tem se acolhido? Tem se acolhido, observado e cuidado dos seus sentimentos, das emoções que você está vivendo. Ou ainda, você está oscilando entre momentos em que você está bem, confiante, entrega, momentos que você dá uma surtada, que é a maior parte de todos nós, e momentos que, de novo, você se reequilibra. Porque aí eu acho fundamental informar vocês que neste momento da pandemia, alterações na nossa
emoção, uma certa instabilidade emocional nos nossos sentimentos, é algo esperado, é algo natural de acontecer. Nós estamos vivendo uma experiência nova, uma experiência única, e nós estamos aprendendo a administrar. O fundamental é que você compreenda o significado das suas emoções e dos seus sentimentos, porque todas elas têm uma função. Então, se você está com raiva, se você está com medo, se você está triste, não brigue contra essa emoção. Se pergunte o que está acontecendo, o que essa emoção quer dizer, por que você está triste e o que você pode fazer a respeito. Mas primeiro compreenda e não tente mudar de uma forma precipitada, porque a gente tem muita dificuldade em lidar com algumas emoções tidas como ruins, como negativas. E o convite que eu faço aqui a vocês é para que vocês olhem para essas emoções com uma nova lente, um novo jeito de olhar, porque todas as emoções têm uma função. E cada uma delas é um convite para a gente voltar a nossa atenção para dentro, a nós nos introspectarmos para poder compreender e transformarmos essas emoções. O que não é saudável fazer para a nossa saúde mental? O que grande parte de nós faz? Fica surdo às emoções, não quero olhar e não quero falar disso que eu estou sentindo, eu quero é colocar por baixo do tapete, eu quero é sair correndo e silenciar essa emoção. E aí, o que vai acontecer é que a gente, ao ir colocando todas essas questões mal resolvidas, todos esses conflitos por baixo do tapete, chega um momento que esse tapete fica muito lotado e vai eclodir na forma, então, de um transtorno mental. Então, tentar viver num mundo de fantasias e negar o que está acontecendo não é uma boa estratégia. Não é à toa que a espiritualidade vem falando tanto em máscaras, porque grande parte das vezes nós adotamos essa máscara, igual o nosso mocinho aqui, todo bonitinho, arrumadinho, sorriso de canto a canto, mas quando ele pode tirar a máscara, aparece o seu verdadeiro ser. Essa é uma pessoa que não está cuidando da sua saúde mental, porque cuidar da sua saúde mental é ver como nós estamos naquele momento, para compreender e cuidar, e não adotarmos máscaras. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos. Realizarmos a viagem mais difícil e mais necessária, que é a do autoencontro, que é a do autoconhecimento, que a doutrina nos convida a fazer. O autoencontro com as nossas emoções mais profundas, para compreender a causa das emoções, mas também para encontrar na nossa essência, no Cristo que tem em nós, quando disse Jesus: vós sois deuses. Nós temos um recurso e um potencial divino infinito, esperando para ser trabalhado e desenvolvido em cada um de nós. Então, é essencial nos despirmos das máscaras, compreender os nossos sentimentos e comportamentos, como nós estamos nesse momento, para cuidarmos adequadamente de nós mesmos. Então, as etapas da nossa saúde mental são, primeiro, conhecer, se aceitar e não brigar consigo mesmo e se autorresponsabilizar-se por si pelo seu autocuidado. Então, significa reencontrar nesse processo de autoconhecimento a consciência divina que todos nós trazemos no nosso mundo interno.
Então é fundamental quebrar o nosso círculo vicioso, porque quando as sombras, como Joana vem nos dizendo, usando uma terminologia junguiana, emergem, quando aspectos que nós não gostamos de ver em nós emergem, nós começamos um processo de autoacusação, de recriminação e de culpa, que traz como consequência, pela culpa, um sentimento de incapacidade de se lidar com o que se descobre sobre si mesmo. E o que nós fazemos é uma nova... nós vamos reprimir isso novamente, e com essa nova repressão, nós não vamos mobilizar as nossas forças interiores para poder cuidar dessas nossas sombras, que também levam a uma situação de infelicidade e insatisfação, porque a energia que a gente gasta reprimindo essas emoções poderia ser usada no nosso cuidado. Então, como nos diz Jung, a nossa sombra, né, os lados que a gente não gosta na gente mesmo, se a gente tenta fugir e correr, eles vão nos engolir. Por outro lado, se nós damos as mãos para o meu lado, que é orgulhoso, porque os espíritos nos disseram que os dois grandes problemas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, tem alguém aqui que está me ouvindo que não tem, em maior ou menor grau, orgulho e egoísmo? Seria uma ingenuidade ou seria uma negação de si mesmo. Então, a gente precisa olhar para quais aspectos eu sou orgulhoso, para eu poder cuidar disso, sem querer reprimir e a partir de amanhã eu não sou orgulhoso. Então, é juntar toda essa informação que a gente tem, da doutrina e da ciência, para cuidar das nossas emoções. Então, a primeira etapa é o autoconhecimento, e a doutrina já nos diz isso, né, que é a maior necessidade da criatura humana. A partir desse autoconhecimento, trabalharmos pela nossa transformação interior. Mas é fundamental nessa transformação não uma nova repressão, mas nos compreendermos, acolhermos, aprender a traduzir os sinais físicos e emocionais que nós temos, e aí compreender os fatores desencadeadores também da minha raiva, da minha tristeza, do meu desânimo, o que tem por trás de cada uma dessas emoções. Isso é gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque todos nós, assim como Paulo, estamos num processo de crescimento. Então, o bem que eu quero, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu vou fazer. E muitas vezes, e tá tudo bem, faz parte do nosso processo de evolução. Kardec nos convida a trabalhar pela nossa transformação. Ele não diz que nós temos que concluir essa encarnação perfeitos. E também, como fator essencial para a construção da nossa saúde mental, trabalhar na busca do nosso sentido da vida. Não mais buscando a felicidade fora, mas de fato pensando o que nós queremos na vida e para que nós estamos aqui. E ao buscarmos o significado da vida, nós vamos sair dessa situação de vazio e de deserto interior e vamos encontrar vida e vamos encontrar plenitude. Porque, como Viktor Frankl, né, na logoterapia, nos trouxe, a busca do sentido é essencial. Como Nietzsche nos disse, quem tem um porquê viver, suporta quase todo o como. Então, Frankl vai nos dizer que o sentido, ou julgar que a vida faz um sentido, envolve uma convicção de que nós temos um papel e um propósito nessa vida que é um dom. E que a vida traz consigo a responsabilidade de nós realizarmos plenamente o nosso potencial como ser humano.
E ao fazermos isso, a gente encontra sentido para a nossa existência. A gente encontra paz e contentamento e essa transcendência com vínculo com algo que ultrapassa a mim mesmo, que é a transcendência com a espiritualidade maior. E é realmente, importante nós trabalharmos essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade, como os pesquisadores, e ali o Alexander Moreira nos falam, são fatores da nossa saúde mental que a própria Organização Mundial de Saúde coloca. Ela considera o bem-estar espiritual como uma das dimensões do estado de saúde, junto com as dimensões corporais, físicas, psíquicas e sociais. E cada vez é maior o número de trabalhos que tratam dessa relação com a espiritualidade, a saúde mental. Então, a ciência vem mostrando, principalmente com essa crise do vazio, que esse desamparo existencial, ele vai ser preenchido com essa busca da transcendência, da ligação, com essa busca do sentido da nossa existência, que nós vamos encontrar esse sentido no autoencontro e, ao mesmo tempo, a ligação com a espiritualidade. É o que Cristo nos disse quando dizia que o reino dos céus está dentro de vós. É dentro de nós que nós vamos encontrar essa felicidade, esse bem-estar. Então é essencial acordarmos para a nossa realidade espiritual e que essa noção de que nós somos espíritos esteja presente em todos os momentos da nossa vida. Porque aí nós vamos passar para uma outra questão, que é fundamental: como está a minha conexão com Deus? Porque isso é fundamental na construção da nossa saúde mental. Realizarmos o encontro mais importante que nós temos a fazer nessa existência, que é o encontro com Deus, que está em mim, que não está fora, que está em mim. Porque essa é uma tarefa de cada um de nós. E ninguém pode fazer isso no nosso lugar. Então, assumirmos a responsabilidade sobre as nossas vidas, sermos cuidadores de nós mesmos, é fundamental nessa construção da nossa saúde integral. Então, é um processo simultâneo, em que nós vamos usando a marreta para nos esculpir e nós vamos burilando na construção desses recursos, na vivência dessa saúde integral. Então, caminhando para as nossas reflexões finais, a Covid vai passar, a pandemia vai passar. E se hoje nós carregamos muitas incertezas, uma certeza nós podemos ter: Jesus está no leme do barco. Nada do que está acontecendo está fora do planejamento divino. E que mundo nós vamos receber e o que nós vamos fazer com o nosso mundo interno e com o nosso mundo externo. Porque se nós queremos novos caminhos, nós temos que abrir portas novas, nós temos que promover mudanças dentro de nós. E é isso que os irmãos da espiritualidade nos dizem nos domínios da mediunidade, André Luiz. E se nossos irmãos encarnados resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? E eles respondem: isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Utilizando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Então, é muito importante que a gente se conscientize de que nós somos autores do nosso destino, porque a cura real depende dessa nossa transformação para melhor, que vai passar também por deixar a luz do Cristo entrar de fato na nossa vida, não só em palavras,
porque há 2000 anos a gente vem repetindo a história do Cristo, mas nós precisamos compreender esse roteiro e compreender vivendo, porque quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos fez esse convite de seguirmos a ele. Então, o nosso compromisso há muitos anos é com Deus. E Jesus, novamente, se faz presente neste momento, nos perguntando o quanto nós temos refletido a sua luz e vivido os seus ensinamentos. É a reflexão que eu queria trazer para vocês, muita luz, muita paz, muita esperança para todos vocês. Desculpem ter passado 5 minutos do tempo. Que isso, que isso. Tassiana, nossa, quantas informações maravilhosas. Veja bem, nada acontece por um acaso, não é mesmo? Então, uma pandemia dessa não seria por um acaso. Então, eu vou falar assim, rapidamente, que eu já me vi em situações nessa pandemia, que a gente se sente tão mal, que a primeira coisa que eu faria, se não existisse a pandemia, era correr para o centro. Porque aí a gente chega no centro, tem os amigos, tem a palestra, tem o passe, então sempre um recurso externo que nos ajuda a se reconectar novamente. Então agora não tem, né, o centro. Então é a gente com a gente mesmo. Então é aquele momento que, o que eu vou fazer para melhorar? Então eu vou fazer uma prece, né, comigo mesma, com os mentores espirituais, me conectar com eles, porque eles esperam isso da gente, não é mesmo? Mas a gente não quer, a gente quer correr para o centro e lá que façam tudo para nós, né? Então, é muito interessante quando você disse, ir para dentro mesmo, né? E a gente tem milhões de recursos, não é mesmo, doutora Tassiana? A espiritualidade já nos preparou para esse momento, mas a gente não quer acordar para isso. Agora, doutora Tassiana, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte, você poderia trazer para nós depois uma palestra sobre os transtornos mentais? Claro, poderia. Só nós combinarmos, claro. Né? Porque vai fazer com que cada um de nós possa até detectar mais ou menos alguma coisa, né? Porque todos nos enquadramos em algum dos transtornos mentais, não é verdade? E como eu também já vi a sua palestra sobre eles, seria muito interessante. E gostaria de fazer o convite. Aceito, só agendarmos. Então, muito obrigada. E a Fabem agradece, a palestra foi maravilhosa, a Fabem agradece, vamos agendar. Agora, a gente passa para a segunda parte, é o momento do passe, doutora Tassiana. Sim. Se você puder ficar conosco no passe, ok? Ok. Muito obrigada.